Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Porque passei pela prisão, eu compreendo as pessoas e os animais que estão doentes, pobres, que sofrem. Sinto-me um deles. Não se nasce mulher, torna-se. A vida sem amor é uma vida em preto e branco. Há dois tipos de pessoas, as que fazem as coisas e as que ficam com os louros. Procure ficar no primeiro grupo. Há menos competição lá. Emancipação da mulher, uma construção conceitual. Segundo dados informados pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao final das eleições de 2014, foi contabilizado o total de 142,8 milhões de eleitores. Mais da metade são mulheres, 52,13%. A parcela feminina é inferior à exigida pela legislação brasileira, que assegura 30% das vagas de candidatos para as mulheres. O número contrasta também com os dados oficiais do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que revelou que as mulheres compõem 51,5% da população brasileira. Embora as mulheres representem metade do eleitorado brasileiro, a participação delas no legislativo está bem abaixo do percentual mínimo estipulado em lei para qualquer dos sexos, 30%. Para o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, a presença das mulheres equilibra a participação de todos no processo eleitoral. A medida foi elogiada pelos conselheiros federais. Discutir isso aqui, com esse conselho preferencialmente masculino, é quebrar um paradigma, e esse paradigma eu creio que entrará para a história. Temos que ter essa política de inclusão dos gêneros na representação política do Brasil, em todos os setores, inclusive aqui na nossa classe. As cotas foram idealizadas com o intento de gerar medidas reparatórias no sentido mais concreto de proporcionar, nas disputas eleitorais de hoje, uma vantagem inicial às mulheres, compensando ao menos em parte os prejuízos devidos ao seu ingresso forçosamente tardio à arena política. Sua finalidade última é propiciar aumentos efetivos nos percentuais de mulheres presentes nas esferas de representação política, como candidatas e, sobretudo, como eleitas. Além desse componente de caráter distributivo, a política de cotas possui o objetivo mais simbólico de alterar a cultura política, marcada por percepções de gênero que naturalizam as desigualdades. Papel da Comissão da Mulher Advogada. A Comissão Nacional tem feito vários trabalhos. Ela faz o trabalho de acompanhamento legislativo dos programas e dos interesses da mulher. Então, o que está sendo aprovado, quais os projetos que estão tramitando, faz acompanhamento junto à Procuradoria dos Direitos das Mulheres. Ela faz também toda a relação com relação à Secretaria de Política para as Mulheres e faz a coordenação das comissões na seccional. Então, tentando integrar todo o trabalho das comissões na seccional para o âmbito federal. Faremos uma trajetória histórica e institucional sobre a emancipação da mulher. Ao longo do tempo, as conquistas foram acontecendo. Em 1827, surge a primeira lei sobre educação das mulheres, permitindo que frequentassem as escolas elementares. As instituições de ensino mais adiantado eram proibidas a elas. O ano de 1857 foi marcado pelo fato de 129 operárias morrerem queimadas numa ação policial em uma fábrica têxtil em Nova York, porque reivindicaram a redução da jornada de trabalho de 14 para 10 horas diárias e o direito à licença maternidade. Tempo depois, foi instituído o Dia Internacional da Mulher. No quesito política, o governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, consegue uma alteração da lei eleitoral, dando o direito de voto às mulheres. O primeiro voto feminino no Brasil e na América Latina, no estado do Rio Grande do Norte. 15 mulheres votaram, mas seus votos foram anulados no ano seguinte. No entanto, foi eleita a primeira prefeita da história do Brasil no município de Lages, Rio Grande do Norte. O governo de 1932 promulga um novo Código Eleitoral, garantindo finalmente o direito de voto às mulheres brasileiras. Contudo, o voto feminino tornou-se obrigatório em 1946. Cansadas de tanta opressão, algumas corajosas mulheres resolveram sair à rua e lutar por mais dignidade. Movimentos de protestos já ocorriam desde a antiguidade, quando mulheres lutavam em defesa de outras mulheres. Porém, tais protestos só se fortaleceram nos últimos séculos.
Iniciou-se com mais ênfase no contexto da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. O movimento em favor da igualdade entre os gêneros ganhava espaço entre as instituições internacionais e no ano de 1945 é expedida a Carta das Nações Unidas, reconhecida como documento internacional com entendimento da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Durante a década de 1970, a luta pela liberdade feminina ficou marcada por uma manifestação que chamou muito a atenção e que se tornou emblemática. O episódio, conhecido como Bra Burning, ou em português, a queima dos sutiãs, foi um protesto com cerca de 400 ativistas do WLM, Women's Liberation Movement, na realização do concurso de Miss América em 7 de setembro de 1968, em Atlantic City, Estados Unidos. Com o objetivo de acabar com a exploração comercial realizada contra as mulheres, as ativistas se aproveitaram do concurso de beleza, que era tido como uma visão arbitrária e opressiva em relação às mulheres. Assim, elas colocaram no chão do espaço sutiãs, sapatos de salto alto, cílios postiços, sprays de laque, maquiagens, revistas, espartilhos, cintas e outros objetos que simbolizavam a beleza feminina. Embora a queima propriamente dita nunca tenha ocorrido, a atitude das manifestantes foi incendiária. Este nome, queima dos sutiãs, foi dado pela mídia. Um dos fatos mais emblemáticos daquela década foi a criação, em 1975, Ano Internacional da Mulher, do movimento feminino pela anistia. No mesmo ano, a ONU, com o apoio da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, realiza uma semana de debate sobre a condição feminina. Ainda nos anos 70, é aprovada a Lei do Divórcio, uma antiga reivindicação do movimento. Outro feito relevante foi a constituição do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM, no ano de 1976, como resposta às demandas das organizações de mulheres durante a primeira Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, celebrada na Cidade do México em 1975. Faltando pouco mais de 3 décadas para o fim do século XX, são criados centros de autodefesa para coibir a violência contra a mulher sob o lema "Quem ama, não mata". São criados dos primeiros conselhos estaduais da condição feminina, dando início às políticas públicas para as mulheres. São instituídas as primeiras delegacias de atendimento especializado à mulher e, no âmbito legislativo, é aprovado o projeto de lei que criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, conhecido nos registros históricos como do Lobby do Batom, liberado por feministas e pelas 26 deputadas federais constituintes. As mulheres obtêm importantes avanços na Constituição Federal de 1988, garantindo igualdade a direitos e obrigações entre homens e mulheres perante a lei. Em especial nos anos 1990, uma extensa produção normativa nacional voltada à regulamentação e à promoção de direitos humanos e garantias individuais e sociais se fortaleceram com o processo constituinte. A luta do movimento de mulheres contra a redução da proposta constitucional foi essencial para o enfrentamento das profundas desigualdades sociais, regionais e étnico-raciais brasileiras. De fato, a Constituição Federal Brasileira de 1988 é o marco político institucional e jurídico que reordenou todo o sistema brasileiro e impôs a adequação de todas as normas legais aos parâmetros dos direitos humanos. Ainda na década de 1990, foram feitas importantes convenções, como a de Belém do Pará, denominada Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Teve o documento final do encontro embasado em sua totalidade o Decreto da Presidência da República no ano de 1996. A Marcha Mundial das Mulheres tem entre seus princípios a organização das mulheres urbanas e rurais a partir da base e as alianças com movimentos sociais. Defendem a visão de que as mulheres são sujeitos ativos na luta pela transformação de suas vidas e que ela está vinculada à necessidade de superar o sistema capitalista patriarcal, racista, homofóbico e destruidor do meio ambiente. A Conferência contra o Racismo, a Xenofobia e Formas Correlatas de Discriminação, que se realizou em Durban em 2001, traz para o cenário da ONU a difícil realidade do racismo, que interpenetra as relações sociais na maioria dos países da América Latina. No Brasil, a maioria da população não branca tem baixos rendimentos e menos acesso à saúde, educação, justiça, sendo sua participação no poder político significativamente menor do que a da população branca.
Esse cenário ainda é mais grave quando examinamos os direitos de cidadania da mulher negra e indígena brasileira. A Lei Maria da Penha foi o instrumento do Estado para tentar coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A questão do combate à violência à mulher evidencia a cultura machista, onde respeito e orientação educacional não estão presentes. Hoje, a legislação brasileira é bem definida com relação à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, mas ainda não é suficiente, pois os aspectos histórico-culturais com relação a gênero estão enraizados em nossa sociedade. As vantagens dos homens sobre as mulheres ainda permanecem nítidas, mesmo com as profundas mudanças estruturais das últimas décadas. A participação feminina nos movimentos sociais rompe com sua condição de invisível perante a sociedade, tornando-a uma legítima cidadã, possuidora de deveres e direitos, mesmo sendo esse um processo recente, uma verdadeira busca pelo resgate da cidadania. Sabe-se que a participação das mulheres na esfera pública ainda é muito restrita, mas essa pequena conquista já é motivo de orgulho, pois conquistaram importantes espaços de decisões influenciando nas políticas públicas. Atualmente elas trabalham como os homens, ocupam cargos antes somente ocupados pelos homens, entranham nos vários guetos de profissões e ainda realizam as tarefas tradicionais de sua vida doméstica. E se sentem orgulhosas com essas conquistas. Contudo, a violência ainda tem índices alarmantes que fizeram com que o Estado sancionasse a lei que torna hediondo o crime de feminicídio. Após 20 anos da realização da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher pela ONU, em abril deste ano de 2015, a ONU realizou o painel Pequim +20, Mais Mulheres na Política, com o objetivo de identificar as lacunas que impedem o empoderamento das mulheres, de modo a estimular ações que promovam a aceleração de medidas para a igualdade de gênero. Falando em igualdade com as discussões nacionais, a Comissão Nacional da Mulher Advogada lança o movimento Mais Mulheres na OAB, com intenção de continuar trabalhando pela efetivação da democracia brasileira, pela igualdade de gênero e, consequentemente, de oportunidades. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanha a evolução dos direitos das mulheres, conferindo um protagonismo que ofere novos paradigmas aos futuros cenários da instituição. Hoje, com 940.810 advogados, temos praticamente a metade de mulheres advogadas. Hoje, são 403.000 advogadas e 19.000 estagiárias. Nesta gestão, a nacionalização da Comissão Nacional da Mulher Advogada conferiu um caráter permanente à comissão. Na sequência, foi aprovado pelo Conselho Federal da OAB a nova redação ao provimento 146, que agora prevê em seu artigo 7º que para registro de chapa, que deverá atender ao mínimo de 30% e ao máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, o interessado deverá protocolar requerimento na comissão eleitoral. É esperado que com essa alteração, nos próximos anos, as mulheres advogadas estejam na direção das seccionais, liderando com a inteligência e a inspiração peculiar ao gênero, e ao mesmo tempo compreendendo como é inerente ao seu instinto. A Ordem dos Advogados do Brasil é a instituição que há 85 anos está atenta e proativa em favor da preservação de um Estado democrático de direito que seja ativo, diligente e eficaz. Nós percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados.